Se não formos amigos, o que mais poderíamos ser? Compartilhamos nossas histórias, sonhos e frustrações. Expomos nossos medos e desejos mais profundos. Conhecemos nossos pensamentos mais sombrios e tristes. Mas o que isso tudo nos torna no fim das contas? A paixão surge de repente. Isso já estamos cansados de ouvir a respeito. Mas é aquela conexão imediata, que não queima como uma paixão, mas te afoga como se estivesse em um oceano. Do que chamamos esse fenômeno? Eu prefiro apelidar pelo seu nome. Tudo começou naquele encontro inesperado, entre nossos olhares estranhamente familiares um para o outro. A sensação de pertencimento foi imediata. Seja do que for, fomos feitos do mesmo material, e eu posso ter certeza disso. As máscaras caíram instantaneamente. Mal pude conter os meus sorrisos sinceros de alívio por ter conhecido você. Mas, ainda assim, eu estaria mentindo se dissesse que sabia o que você se tornaria para mim. Não, eu não planejei ou imaginei tudo isso primeiramente. Porém, estou extremamente grata pelo que o futuro estava aguardando. Você me perguntava: e qual é o sentido de tudo isso? E eu não sabia a melhor forma de te responder que não havia nenhum, sem quebrar seu coração pela primeira vez. Infelizmente, essa sempre foi a minha principal habilidade. E eu não queria quebrar o seu. Naquele dia, o meu mundo parecia girar. Tudo estava desmoronando. Eu não sei se foi por isso que te encontrei. E se não fosse por esse acontecimento, talvez eu tivesse me juntado às minhas ruínas. Então, sem saber e sem a intenção, você me salvou pela primeira vez. E eu mal esperava te ver de novo. Eu estava ansiosa pelo seu número de telefone. Será que você ia me passar? Será que eu ia precisar pedir? Mas parece que o destino foi mais esperto do que qualquer um de nós. E deu seu jeitinho. O que a nossa geração ridícula não entende é que ter acesso a alguém não é ter aquela pessoa em suas mãos. E muito menos significa que você a conhece de verdade. Afinal, não somos simplesmente nossos nomes e gostos pessoais. Somos algo muito mais profundo do que isso. E ninguém entenderia esses pensamentos que eu carrego. Mas eles continuam existindo, apesar disso. O que era estranho era a sensação de te conhecer, como se nos lêssemos apenas com um olhar. Pois esse foi um dos únicos sentimentos que eu reconheci a reciprocidade logo de cara. E o conforto foi como uma confirmação para mim mesma. Mas o que eu deveria ter feito? Como eu poderia ter agido? Se eu tivesse gritado e perdido todo o meu fôlego, eu teria feito você fugir. Ser gostado assusta às vezes, quando se é acostumada a esforçar-se demais para ser aceito. E eu te aceitei, sem você precisar mudar nada em si mesmo. O destino definiu qual caminho nos ofertaria. Eu só precisava esperar. Sempre acreditei que a carne falava mais alto quando se tratava do amor. O toque físico sempre veio antes de qualquer outra conexão ser criada. Muitas vezes não me apaixonava pela essência de alguém, mas simplesmente pelo que esse me fazia sentir e o que sua companhia podia me proporcionar. Só que está sendo diferente. Apaixonar-me pela sua essência foi algo novo para mim. E a sensação de que era o suficiente te conhecer tomava conta desse sentimento. Não crescia nem diminuía, apenas existia. A conexão intelectual, os questionamentos sobre a vida e o universo nos uniam. A visão de mundo parecida foi algo que sempre me surpreendeu entre nós. Ainda assim, não espero nada de ti. Não é lógico que você vai desenvolver o mesmo que sinto por você, apenas por existirmos no mesmo tempo e espaço. Mas no fundo, é claro que eu quero. Amanhecer no telefone com você, tal qual uma adolescente, me abala. Eu começo a perceber o quão forte e genuíno pode estar sendo. Ao mesmo tempo, sempre poderemos fingir que não há nada demais. Sempre poderemos resumir isso tudo a uma simples, porém carregada palavra: conexão.
O medo logo tomará conta de tudo, principalmente de você, que insiste em negar suas emoções. E eu, bom, me arrependo de assumir as minhas. Como qualquer ser humano mediano, eu também só quero ser amado, pertencer a algo ou alguém. Isso toma conta das nossas atitudes e às vezes perdemos a noção da realidade. E se eu fosse diferente, seria bom, mas seria falso. E eu detesto coisas falsas. Você também. Eu diria que até o ódio nos uniu, mas eu prefiro deixar nosso silêncio confortável cuidar do restante. Você é como uma brisa leve e passageira, mas que insiste em voltar para que eu me lembre desse aroma. Como um imigrante que tenta esquecer a saudade de casa. Eu sinto que você sente o mesmo. Eu sinto que você se sente em casa tanto quanto eu. Mas o medo e o costume o fazem desaparecer. Explorar esse medo é o que costuma alugar meus dias. Qual seria esse medo? Hipótese 1. Medo de dar errado. Hipótese 2. Medo do apego. Hipótese 3 e única que me interessa ao ponto de dissertar a respeito. Medo de dar certo. O medo de dar certo também me atinge em diversas áreas da minha vida. Me acostumei tanto com essa visão pessimista, sem cor da vida que, quando eu penso na possibilidade da mudança, eu mesma tento fugir dela. E quando você some, eu tenho certeza que era tudo uma invenção da minha cabeça. Talvez você nem exista na mesma realidade que eu. Todos os meus sentimentos podem ser só uma manifestação confusa dos meus desejos internalizados. Ou só mais uma forma de escapismo. Me perco nesses devaneios, busco ajuda externa e até crio cenários horríveis para superar o que para mim é insuperável. Então, você aparece, com perguntas e respostas interessantes, reafirmando as mesmas verdades anteriores. Você é tão real que parece mentira. Toda essa dissertação sem sentido perde mais ainda o sentido quando eu percebo que eu nunca me senti assim por qualquer outra pessoa. E você não é qualquer pessoa. Eu poderia ter dito todas essas coisas desde o primeiro dia? Não poderia. E se eu fizesse, não seria eu. O que faço com minhas emoções é o que as mantém a salvo. Eu escrevo e guardo para mim, pois eu sei que assim elas estarão seguras. Pense comigo. Sentimentos são valiosos demais para arriscar quebrá-los. E os meus por você são tão lindos. Você me contava às vezes que seu coração chorava. E isso era insuportável. Eu entendo essa sensação estranha de não pertencer a este mundo. Uma sensação de não fazer parte de lugar nenhum. E ao mesmo tempo, decifrar o que tinha ao meu redor. Essa capacidade de ler pessoas é nossa bênção e nossa salvação. Isso nos ajuda a fugir de balas, mas também nos atrapalha na hora de confiar e nos entregarmos a alguém. Eu sinto muito, e sinto tanto, que às vezes meu coração arde. A ansiedade toma conta e eu insisto em te encher de perguntas, esperando pacientemente a sua resposta. Só pra ouvir um... Também tá doendo do lado de cá. Gosto de nos interpretar como correspondentes em uma guerra em comum. Inimigos distintos, trincheiras diferentes, mas o exato mesmo período. E talvez apenas você entenda o que eu quero dizer com isso. Falei sobre você ontem. Eu não pensei que seria algo tão sério até perceber como eu falava de você para outra pessoa. Falei sobre seus olhos, redondos, profundos, que me estudavam e observavam tudo ao seu redor. Contei que meu sorriso era automático ao te ver e não sumia, mesmo em horas de conversa. Ela me disse que eu estava apaixonada. E eu disse que eu estava aliviada. Não criei expectativas em ser sua. Não precisava, pois eu me apaixonei pela sua essência, independente do que tivesse a me oferecer. Esse sentimento já era suficiente e eterno. A insônia tomava conta das nossas noites, regadas de questionamentos filosóficos e conversas idiotas sobre macacos. Nem tudo precisava ser denso.
mas até os assuntos mais fúteis se transformavam em algo profundo entre nós dois. Sempre buscando a raiz dos acontecimentos e o motivo das coisas serem como são. E como seriam se não fossem assim? Uma pequena falha no universo permitiu que nos conhecêssemos e estávamos tirando muito proveito disso. Talvez fosse perigoso duas mentes ocupadas pelo mesmo tipo de pensamento. Se isso se tornasse qualquer tipo de união, poderia ser uma combustão instantânea. Às 2h34 da manhã, eu já sei que você está lá, olhando para cima, tentando entender o que é real. Não porque espera uma resposta divina que resolverá todos os seus problemas, mas porque aqui embaixo é tudo fruto da mentira? Seu coração foi partido. E eu senti aquilo como se fosse em mim. Aquela dor era tão profunda e transparente. Não porque deveria ser, mas porque o desprezo é uma dor acumulativa. Um soco que vem direto do além e nos derruba. Eu estava ali para você, como eu queria estar, e eu acredito que eu não conseguiria não estar. Eu entendia por que você se machucou tanto, e eu entendia que você precisava se destruir até não ter mais nada a perder. Aquele fundo do poço foi seu lar por algumas semanas e eu estava indo te visitar. Desci a escada improvisada no escuro, me agarrando às paredes rochosas. Gritava por você para descobrir onde você se escondia dos escorpiões. Sua tensão emocional era transparente. Não sei se para todos, mas eu conseguia sentir o quanto você estava dolorido. Foi naquela noite, grudada no telefone, que eu percebi. Por algum motivo desconhecido ou pegadinha do universo, eu quis você. Claro, ficar grudada no telefone falando sobre planos, caminhos, preferências, despertou o que eu mais temia: buscar a sua rejeição. Afinal, anteriormente estava tudo bem entre nós. E eu, que nunca tive dedos a falar com você, me vi cautelosa e buscando formas de me esquivar do sentimento. O álcool se tornou uma porta para me abrir novamente com você. Era uma dose de coragem cavalar por fim de semana. Assim, poderia externalizar os pensamentos que insistiam em me perseguir durante os dias. E eu não queria, mas eu o amo. Eu repetia para mim mesmo em frente ao espelho. Mas nunca era o suficiente para me convencer de que não éramos para ser. E o tempo que cura tudo não conseguia curar essa dor. Não conseguia me deixar esquecer. Eu tenho absoluta certeza de que mais ninguém pode estar sentindo o mesmo que eu estou sentindo agora. O conforto no seu abraço foi uma surpresa. Não que eu esperasse algo diferente, mas nem mesmo Romeu e Julieta seriam capazes de viver algo tão belo e autodestrutivo. Como os nossos risos, o toque também era automático. Uma ligação que não precisava de respostas. As perguntas vieram no dia seguinte, quando o efeito da bebida passou e eu me lembrava vividamente da noite passada. Amigos fazem essas coisas, não é? Amigos se abraçam e seguram suas mãos. Amigos se olham da mesma maneira que nós. Mas, primeiramente, o que somos, afinal? Se não formos amigos, o que mais poderíamos ser? Você me responde com outra pergunta. E essa é a sua principal habilidade. Eu queria ter respondido. Eu poderia ter dito ali e mudado toda essa história. Para melhor ou pior? Mas eu deixei dessa forma. O silêncio muitas vezes responde.